Bom dia! Hoje nossa aula de História e Geografia e hoje a gente vai estudar no livro de Geografia, na página 26, Conhecendo o Clima. Clima e tempo. Você sabe diferenciar tempo e clima? Muitas pessoas confundem essas duas palavras. Elas estão ligadas entre si, porém não são sinônimas. Leve o casaco, meu filho, o tempo está frio. Tempo atmosférico é o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. É com esse sentido que usamos a palavra tempo. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo atmosférico, como calor, frio, chuva, vento, nuvens escuras e brancas. O tempo hoje nas capitais. Certamente você já leu ou ouviu na televisão, em revistas, em jornais, na internet ou no rádio, a descrição do tempo atmosférico em um curto período, como um mês, uma semana ou um dia. Isso se dá graças aos estudos feitos por meio de observações, pesquisas e imagens de satélites. Com essas informações, é possível saber a previsão do tempo. Usamos alguns equipamentos, como os termômetros, que é indicado as temperaturas máximas e mínimas em um mesmo dia ou lugar. Temos também o pluviômetro. O pluviômetro mede a quantidade de chuvas. A biruta, que indica a direção dos ventos. E o que é o clima? Clima é a variação dos tempos ao longo dos anos. Clima é diferente de tempo. Para determinar o clima que ocorre em um lugar como país, região, estado ou município, é necessário a observação do tempo atmosférico por vários anos. Nossa, Pedro, aqui na região sul, onde você mora, é muito frio. Estou me sentindo dentro de um congelador. E Pedro responde: depois você se acostuma, João. É que você mora fora há muitos anos e já está acostumado com o clima quente do Nordeste. São observados alguns elementos do clima, como a umidade do ar, que é em lugares montanhosos e na presença de muita vegetação. O ar é úmido. Pela manhã, é fácil observar uma imensa cobertura branca no solo, antes de o sol nascer, formando a cerração. Muitas vezes, a cerração também se concentra no alto das serras e montanhas. A chuva também, nas regiões onde existem florestas, é constante. A presença de chuva e o clima se torna mais agradável. O vento. Nas regiões do litoral, onde se localizam as praias, o vento ou a brisa ajudam o clima a se tornar mais agradável. O calor, a região em que pouco chove, como no sertão nordestino, muitas vezes passam-se anos até a chuva aparecer. Nesses locais, o calor é uma constância. O relevo. Em áreas com grandes cadeias de montanha, serras ou cordilheiras, é normal termos temperaturas mais baixas. Todas essas mudanças no tempo e no clima se devem aos movimentos que a Terra produz, que são os movimentos de rotação e translação. O movimento de rotação é aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, provocando dias e as noites. O movimento de translação é aquele em que a Terra gira em torno do Sol, a oeste e a leste,
Esse percurso dura 365 dias e 6 horas, ou 366 dias nos anos bissextos. O responsável pela estação do ano é o movimento de translação. Vamos falar do ano bissexto. Como ocorre? Ele ocorre de 4 em 4 anos no mês de fevereiro, que passa de ser 28 para 29 dias. Quando isso acontece, dizemos que o ano é bissexto. As 4 estações. As estações do ano ocorrem porque as diferentes regiões da Terra é a estação do frio. Há locais em que chove muito, como em grande parte do Nordeste. Há locais em que acontecem geadas, chuvas de granizo, pedras de gelo e até neve. No sul do Brasil, essa realidade é observada. O homem descobriu e criou algumas estratégias para lidar com o clima do planeta. Veja, as árvores ajudam a abrandar o calor e a ação dos raios solares. Hoje, a medicina alerta quanto ao banho de sol, nunca no período entre 10 da manhã até as 2 da tarde. O aparelho eletrodoméstico, como ar-condicionado e ventiladores, são usados para amenizar o calor. Muitas empresas, bibliotecas e bancos usam ar-condicionado central para climatizar o ambiente, dar-lhe temperatura constante. Nas regiões de clima frio, é comum o uso das lareiras ou de aquecedores de ar dentro de casa, que amenizam o frio constante e intenso no inverno. Exercício. Atividade na página 30. Associe as colunas corretamente. A para clima e B para tempo atmosférico. É o estudo de como se encontra a atmosfera de um determinado lugar em curto período de tempo. É necessário observar o tempo atmosférico por vários anos. 2. Encontre no diagrama abaixo 5 palavras que caracterizam o tempo atmosférico. 3. Observe as imagens e escreva o nome de cada equipamento usado para prever o tempo. Temos o pluviômetro, o termômetro e a biruta. 4. Escreva V para verdadeiro e F para falso. O movimento de rotação da Terra dá origem aos dias e às noites. A Terra faz uma rotação completa em 50 anos. A Terra gira em torno do Sol. O movimento de translação da Terra dá origem às estações do ano. A Terra faz o movimento de rotação e o de translação de uma só vez. O Sol gira em torno da Terra. 5. Complete a cruzadinha com os meios de comunicação, por meio de quais podemos saber a previsão do tempo. Quais elementos determinam o clima de um lugar? Beijo para vocês e até amanhã na nossa aula de matemática.